Olá, nação tricolor, seja bem-vindo ao canal Alessandro Esporte. Eu trago agora o pós-jogo de Atlético Mineiro e São Paulo, né, galera? O São Paulo, né, enfrentou o Atlético Mineiro, né, ontem pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? E o São Paulo, né, galera, novamente ressuscitando mais um time que não vinha bem das pernas, né? O Atlético Mineiro. São Paulo novamente aí virando o espinafre do Popeye, né? Quem lembra do desenho Popeye, que quando comia espinafre, né, dava força para o Popeye, e o São Paulo tá dessa mesma forma. O adversário, né, come espinafre, vem com força total para cima do São Paulo. Não tem condições, o São Paulo novamente errando, enfrentando um time, não sabe aproveitar o momento que o adversário vem passando, né? Vem aí capengando, né, das pernas no Campeonato Brasileiro. São Paulo foi assim com o Vasco da Gama, foi assim com o Corinthians e agora novamente com o Atlético Mineiro, né? E agora vai ter o Grêmio, né, também, que também tá ruim também das pernas. E o São Paulo tá aí novamente para ressuscitar, né? Mais outro adversário. E falando desse jogo de ontem, né? Jogo horrível, né? Que futebol do São Paulo ontem. Eu não vi nenhum futebol ontem. São Paulo, ali no primeiro tempo, não jogou nada. No segundo tempo, foi um pouco melhor. No segundo tempo, mas no primeiro tempo, deu mais Atlético Mineiro ali no toque de bola. Muito toque de bola. O ataque do Atlético Mineiro, todo momento atacando, contra-atacando. E o São Paulo ali defendendo. No segundo tempo, o São Paulo melhorou um pouco mais. Mas falando ainda do jogo, né, galera? O São Paulo ali, 12 minutos de jogo, né? O São Paulo toma um gol do Atlético Mineiro, né? O Hulk bateu lá. O Rafael, né? Bateu roupa, né? Falha do Rafael. Não vou dizer que foi um frango que o Rafael teve, né? Se ele teve um frango, não foi frango. Sim, ele bateu roupa, era uma bola defensável, sim, que era, porque ele pegou uma do Scarpa depois, jogou para escanteio, e do Hulk dava para ele ter feito a mesma coisa, mas o Rafael tá fora de ritmo, né? Veio agora, estava de férias com a seleção da CBF, né? Com a seleção da CBF de férias, que ele nem jogo, nem sequer entrou em nenhum jogo, e o Rafael, fora de ritmo, acabou tomando esse gol, né? Que era uma bola defensável, sim. E que se fosse o Jandrei, tava todo mundo criticando, sendo o Jandrei. Então, sendo o Rafael também, merece nossas críticas, que era uma bola defensável. O goleiro Rafael. E acabou sobrando lá pro jogador e acabou saindo gol. Com 12 minutos de jogo rolando, o Luciano errou 3 passes de bola. O Luciano. Para mim, esse problema do São Paulo, de Luciano no meio-campo, para mim é um problema muito sério que o técnico Zubeldia tem que resolver isso daí. Que o Lucas jogando na ponta direita, Luciano de meio-campo, para mim, eu continuo criticando. O único jogo que o Luciano deu certo de o Luciano no meio-campo foi contra o Bahia. De todos os jogos que o Luciano ficou no meio-campo, como armador, não deu certo. É um peso morto. E o Lucas na ponta direita é um peso morto também, da mesma forma. É um problema muito sério que o técnico Zubeldia tem que resolver. Infelizmente, o São Paulo tem que resolver esse problema que não dá mais Luciano no meio-campo. Tá nítido para todo mundo ver que não dá o Luciano no meio-campo. A gente viu ontem quantas bolas com 12 minutos de jogo. Com 12 minutos de jogo, o Luciano errou 3 vezes. Com 12 minutos de jogo. Foi onde o Atlético Mineiro fez o primeiro gol. Um erro bobo que ele perdeu a bola ali no meio-campo. Então, ainda falando desse jogo, né? A arbitragem caseira também, novamente. A arbitragem caseira favoreceu também o Atlético Mineiro, porque o São Paulo, né? Como nós sabemos, o nosso presidente foi para a CBF lá, né? Acompanhar a seleção da CBF para tirar suas férias, né, seus dias de férias, e puxar o saco de diretor de CBF e nada faz sobre bastidores. São Paulo não tem um bastidor que nem o Flamengo tem, que nem o próprio Corinthians, mesmo ruim das pernas aí, falido. O Corinthians tem um bastidor dentro da CBF.
Palmeiras tem bastidores dentro da CBF? O São Paulo não tem. A arbitragem faz o que quer com o São Paulo e depois apita o jogo de São Paulo e mais outro adversário. E assim vai. Porque não tem ninguém do São Paulo para resolver esse problema. A única coisa que o presidente sabe fazer é puxar o saco de diretores da CBF. Mas não resolve esse problema que é muito sério. O São Paulo perdeu? Perdeu. Foi um jogo horrível que o São Paulo jogou? Não, o São Paulo jogou de igual para igual com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, apesar que estava vindo ruim das pernas, mas é um time bom, o Atlético Mineiro. É um time raçudo, é um time que briga, é um time que tem tudo para brigar pelo título. E o São Paulo, sim, jogou de igual para igual, mesmo com um a menos, né? Que o Alan Franco, novamente aqui falar do Alan Franco, foi expulso, né? Aquela expulsão infantil que ele foi no pé do cara. Foi uma expulsão justa. Ele foi no pé do jogador do Atlético Mineiro, poderia até quebrar o pé do cara. Foi uma expulsão justa. Expulsão infantil infantil da parte do Alan Franco e prejudicou mais o São Paulo. E mesmo assim o São Paulo ainda atacou o Atlético Mineiro. O primeiro tempo do São Paulo foi horrível. Primeiro tempo. E o São Paulo não pode... Ferreira, pelo amor de Deus, o Ferreira ontem errou tudo que ele tinha que errar nesse jogo de ontem. Luciano não jogou nada. Sei que tem muitos defensores do Luciano aí que vai achar ruim, mas o Luciano não jogou nada ontem. O que o Luciano jogou? Fala alguma coisa que o Luciano errou um gol na cara com o goleiro. Cara a cara, um gol que jamais um jogador tem que errar, ainda mais contra o Atlético Mineiro. Ferreira, 2 gols perdidos. Cara a cara com o goleiro. Um bateu no pé do zagueiro. Nunca vi tanto erro técnico de jogadores como ontem. Tudo que eles tinham que errar ontem, erraram ontem. Tomara que eles erraram só ontem, né? É erro técnico, sem qualidade de passe. O São Paulo ontem, pelo amor de Deus, contra o Bahia, sim, jogou de qualidade. A gente tem, eu elogio quando joga bem. Quando joga ruim, a gente tem que vir aqui criticar. Jogou ruim. Não jogou esse futebol todo. São Paulo dava para ter ganho esse jogo ontem? Sim, dava. Porque no segundo tempo, São Paulo atacou mais o Atlético Mineiro do que o próprio Atlético Mineiro. Com um a mais, atacou o São Paulo. No segundo tempo, o São Paulo atacou muito mais o Atlético Mineiro. Mas na hora de finalizar, não finaliza. Luciano erra um gol daquele. Ferreira errou 2 gols. São Paulo era para ter saído com resultado bom ontem. Mas infelizmente, é isso aí que a gente fala. Quem não faz o gol contra o adversário, toma. E o São Paulo tomou os 2 gols. E falando aí, vamos aí como se diz, a nota de cada jogador. Rafael, né? Rafael, goleiro Rafael, vou dar nota 4 pro Rafael. Só fez uma defesa lá que foi do jogador do Galo, chutou, né? Chutou, ele foi lá e espalmou, jogou pra lateral, jogou pra escanteio. Nota 4 pro Rafael. Errou no gol lá do Hulk, lá na cobrança do Hulk, que dava para ele, era uma bola defensável, fora de ritmo, porque ele ficou esse tempo todo parado, fora de ritmo, nota 4. Se fosse com o Jandrei, teria a mesma coisa, seria criticado do mesmo jeito. Nota 4 pro Rafael. Arboleda, nota 7 pro Arboleda, que tem no Igor Vinícius lá, que pelo amor de Deus, outro que errou tudo. Igor Vinícius marcando. Coitado do Arboleda. Nota 7 pro Arboleda. Alan Franco, nota 0 pro Alan Franco. O Alan Franco praticamente prejudicou o time. Tudo bem que o time errou em finalização, mas ficou com a menos, né? Um erro infantil que ele cometeu. Nota 0 pro Alan Franco. Igor Vinícius errou tudo ontem também. Igor Vinícius não marcou ninguém. Virou um corredor ali do lado dele. Nota 0 pro Igor Vinícius. O Wellington, nota 6. O Wellington. Alisson, 6 também pro Alisson. Luiz Gustavo, primeiro tempo não jogou nada também. Jogou nada. No segundo tempo deu uma melhorada. Nota 6 pro Luiz Gustavo. Luciano, nota 1 pro Luciano. Jogou nada. Errou tudo. Problema seríssimo pro Zubeldia resolver. Luciano no meio campo não dá. Luciano não é armador, Zubeldia. Luciano não é armador e o Lucas não é ponta direita.
Faça um teste, coloca o Lucas no meio e coloca o Luciano lá na área que ele tem que jogar, perto do Caleri. Luciano não é armador. Essa formação só deu certo contra o Bahia. Quantos jogos o São Paulo passou sufoco com o Luciano de meio campo? Não dá o Luciano. Nota 1 pro Luciano. Ferreira, nota 2 pro Ferreira. Errou 2 gols, coisas que não se deve errar. Não se deve errar contra um time grande, contra o Atlético Mineiro, contra o Nacional que a gente vai enfrentar na Libertadores, contra Flamengo, contra times grandes. Não se deve errar esses gols. Tem que colocar na gaveta. Nota 2 pro Ferreira. Caleri também, nota 2. Jogou nada ontem também. Caleri ontem não jogou nada. E eu não tenho jogador de estimação aqui. Eu tenho aqui, ó, meu time aqui, São Paulo Futebol Clube. Não tenho jogador de estimação. Tudo bem que a arbitragem errou. A gente sabe disso. Sempre erra contra a gente. A arbitragem contra o São Paulo sempre errou. Foi a vida toda assim. Nunca teve bastidores no São Paulo. Nunca teve bastidores, não tem bastidores. E com esse daí pior ainda. Na época do Juvenal Juventus ainda tinha. O Juvenal tinha corrida. Agora, com esse daqui e Belmonte, tu acha que vai ter bastidores da CBF com esse presidente do São Paulo aí e com Belmonte? Os caras puxam o saco dos caras, mas não tem bastidores. Rato, entrou, né? O Zubeldia, não entendi. Zubeldia fez a substituição, mesmo jogando ruim, errando os gols, né? O Ferreira, com certeza, é melhor do que o Rato. E melhor do que o Rodrigo Nestor, que o Rodrigo Nestor entrou e o Rato entrou. Não fez diferença nenhuma no jogo. Não fez uma diferença. As substituições que entraram, que o Zubeldia fez no segundo tempo, não fez impacto nenhum com o São Paulo. Não fez nenhum impacto. O time continuou sofrendo, apenas segurou ali o resultado de não tomar mais goleada. Simplesmente foi isso. Rodrigo Nestor, Rato, Rafinha entrou, não fez efeito nenhum. Então falando, né, galera, esse é o pós-jogo de hoje. E o São Paulo tinha uma grande chance de ter ganho esse jogo. Que o Atlético Mineiro joga bem, é um time perigoso, sim. São Paulo já não ganha do Atlético Mineiro desde 2020, né? Que o São Paulo tá aí sem ganhar do Atlético Mineiro. É um time muito bom, time bastante equilibrado, mas estava aí, ó, ruim das pernas. E o São Paulo novamente ressuscita joga mais um time. E agora a gente tem o Grêmio na mesma situação e o São Paulo no Murumbis. E o São Paulo novamente aí. Esse jogo dá medo, né? O time tá ruim, mas com o São Paulo sempre é um gatilho a mais para esses times enfrentar o São Paulo, né? E falando dessa arbitragem horrível, né? Que arbitragem horrível de CBF, hein? Que arbitragem horrível que a gente tem no Brasil, hein? Aquele gol ali do Atlético Mineiro, segundo gol, pegou na mão do cara. Agora vem lá aquele Paulo César de Oliveira falar que não dava. Isso aí é normal vindo da sua boca contra o São Paulo, Paulo César. Você, quando era árbitro, você prejudicou o São Paulo várias vezes. Isso é normal vindo de você. É isso aí, galera. Um grande abraço a todos, né? Quem curtiu nossos vídeos aqui, quem curte nossos vídeos, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, o que vocês acharam do jogo de Atlético Mineiro e São Paulo. E um grande abraço a todos, saudações tricolores e vamos São Paulo!